Caríssimos alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Portanto, vamos retomar o tema do produto escalar, nomeadamente aplicabilidades do produto escalar. Portanto, primeira situação, ângulo entre duas retas. Para já, se eu tenho duas retas, o ângulo entre duas retas é sempre o menor ângulo que entre elas formado. Ok? Portanto, não é o ângulo grande, mas sim o ângulo pequeno. Portanto, não será o ângulo grande, mas sim o ângulo pequeno. Portanto, como tal, está sempre entre 0 e 90 graus. Bem, para nós garantirmos que conseguimos calcular o ângulo entre duas retas, nós utilizamos, portanto, o conceito de ângulo entre dois vetores, mas pomos o produto escalar em módulo para garantir que dá sempre positivo, não, ok? Que é para obtermos o menor ângulo, ou seja, porque mesmo assim, se os vetores fizessem um ângulo superior a 90 graus, portanto, o módulo corrigia e daria antes o cosseno positivo, ok? Daria depois o valor positivo, que é o que nos interessa. Se a gente utilizar sempre esta formazinha, dará sempre, será o módulo do produto escalar entre o U e o V, sob a norma do U e a norma do V. E assim, se eu utilizar esta fórmula, já não me preciso preocupar muito se de facto estou com o ângulo maior ou com o ângulo mais pequeno, porque vai-me dar sempre o ângulo mais pequeno entre as duas retas, ok? Então temos aqui um exemplo, portanto isto é um exercício 37 do novo espaço, mas está aqui o essencial. Determina o ângulo formado pelas retas AB e reta R. Portanto, AB eu consigo saber através do A e do B, consigo saber o vetor AB é o B menos A, que é 2 menos 1, e a reta R está aqui definida, portanto temos uma equação geral da reta e podemos determinar a equação reduzida, que será resolver em ordem a y. Portanto, passamos o 4x para o outro lado mudando de sinal, certo? E depois o y está com o sinal negativo passa para o outro lado, de facto, e fica tudo positivo. E não nos podemos esquecer que o declive da reta é o V2 sobre o V1, o que nos permite depois saber que o vetor é 1, 4. Ok? E temos aqui o vetor diretor da reta é 1, 4 e 2 menos 1. E não precisamos estar preocupados se eles fazem um ângulo de menos 90 graus ou mais 90 graus, porque vamos utilizar a fórmula para calcular o ângulo entre duas retas, envolvendo então o módulo. Ok? Então temos a garantia sempre que o cosseno vai dar positivo, portanto nem valia pôr módulo, estou a dizer que o cosseno, isto vai dar sempre positivo, é o que eu estou a dizer, o cosseno vai ser igual ao módulo, porque eu ponho o módulo aqui. Pronto, então faço o produto escalar entre os dois, vezes a norma de um, vezes a norma do outro, ok? E fazendo os cálculos, iria dar, portanto, um ângulo entre as duas retas, entre a reta AB e a reta R, e daria 2 sobre raiz de 85, poria na máquina de calcular e a máquina daria 77,47 graus, ok? Podem fazer e ver. Pronto, agora, temos outra coisa, a relação entre o declive de retas perpendiculares. Portanto, eu sei que quando eu tenho o declive de uma reta, que é o M, que é o V2 sobre o V1, certo? Portanto, e poderei pôr aqui, portanto, V2 sobre V1. Uma reta perpendicular há de ter o simétrico do inverso, ou seja, há de ser V1 sobre V2. E agora eu posso colocar o sinal negativo ou em cima ou em baixo, tanto faz, portanto basta trocar o sinal do V1 ou do V2 e por isso é que eu tenho, este é o vetor diretor, portanto este será exatamente o contrário, com o menos à esquerda ou à direita, porque vai dar a mesma coisa, ok? Portanto, isto é igual a ter V1 sobre V2 com o sinal negativo aqui em baixo. Pronto, então temos também o exercício 42 do novo espaço, temos a reta R, que é 2y menos 3x igual a 8, o que nos permite obter a equação reduzida, o menos 3x passa para o outro lado para mais 3x, e o 2 que está a multiplicar passa a dividir, e ficamos então com a equação reduzida da reta. E temos aqui um ponto A, que é 1, 0. E então as perguntas é determinar, perguntas ou as questões, não é? Determinar uma reta paralela à reta R. Para ser paralela tem que ter o mesmo declive, mas que passe pelo ponto A, pelo ponto 1, 0. Portanto, se tem o mesmo declive, agora é fácil. Para passar no ponto A, é substituir o x por 1, o A por 0 e calcular o B. Ok? E pronto. Se eu quero a equação vetorial da reta, ela passa pelo ponto 1, 0 e aqui é o vetor que é o V1, V2. Eu sei que o declive é V2 sobre V1, portanto este é o V2, que é o que está em cima, o V1
é o que está em baixo, por isso está aqui. Agora, se eu quiser uma reta perpendicular a R que passa por A, eu já sei que o declive é o simétrico do inverso, ou seja, há de ser menos 2 terços. Menos 2 terços x mais b. Pronto, e depois substituo o y por 0 e o x por 1 para passar no ponto 1, 0. Ok? E tá, não sei se há bocado me enganei ou não a dizer, mas substituo o x por 1 e o y por 0 para calcular. E aqui faço a mesma coisa e dava 2 terços. Em relação à equação vetorial, passa por um ponto 1, 0 e cá estou eu a trocar a ordem dos vetores. Estão a ver, e multiplicar por menos 1, um deles, tanto faz. E aqui verifica através do produto interno que as retas de 4, 2, 2 são perpendiculares. Então, para verificar que são perpendiculares, vou fazer o produto escalar entre os vetores diretores da reta e o produto escalar tem que dar igual a 0. Ok? Portanto, 2, 3 vezes produto escalar de menos 3, 2 e de facto estava igual a 0. Se for a multiplicação dos declives, pois elas são perpendiculares quando o produto for menos 1. Ok? E temos aqui já um ponto focado. Pronto, outro tema que a gente vai abordar, este penso que já é um exercício do MAT 11, ok? Tem a ver com uma forma de resolução mais rápida do produto escalar entre vetores, quando nós temos conhecimento das normas, portanto, e este é um dos exemplos que está lá no livro. Então temos que saber que, se eu quiser fazer a norma do produto escalar do vetor U pelo vetor V, basta fazer a norma do vetor V vezes a norma da projeção do vetor U no vetor V. Ou seja, para o produto escalar dar máximo, os vetores tinham que ser colineares, ok? E tinham que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Como estes vetores fazem um ângulo, quer dizer que o produto escalar não dá máximo, não é totalmente aproveitado. Portanto, porque um está num sentido e outro está no outro. Então, o que é que eu consigo aproveitar deste vetor U? Deste vetor U eu vou conseguir aproveitar simplesmente a projeção dele aqui, portanto, que vai ter uma norma inferior, que vai ter um tamanho inferior, que é exatamente a norma da projeção do U no V, que é exatamente o vetor AC. Portanto, se eu quiser fazer o produto escalar do U com o V, e temos o V é o vetor que vai de A a D, ok? E o produto escalar do AD, vetor AD com o vetor AB, há de ser o nosso vetor V, que é o vetor AD, há de ser o tamanho deste, ok? Vezes o tamanho da sua projeção, que é o AC. Basta fazer o AD vezes o AC, ok? E temos aqui exemplo. O quadrilátero ABCD é um quadrado lá 3, M é o ponto médio da AB. Pronto, e eu fui procurar então saber quanto é que é a diagonal, quanto é que é o AC. Ok, o AC quadrado dá, pois, é o teorema de Pitágoras, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado e tal, vocês fazem as contas, dava 3 raiz 2. Então, como é que eu posso obter o AD, produto escalar com o AC? Reparem, AD com o AC. Pronto. Uma forma rápida é fazer 3, e este aqui assim vou fazer projeção, e é 3 vezes 3, que é 9. Se eu, por acaso, quiser fazer devagarinho, será a norma do AD, vezes a norma do AC, vezes o cosseno que um faz com o outro. Pronto, e tem que calcular a norma do AD, a norma do AC e o cosseno, que neste caso é de 45 graus, e vão ver que dava exatamente igual. Ok? Não se esqueçam que a norma não é mais do que a raiz das coordenadas ao quadrado, no caso de nós termos as coordenadas, no caso de facto de nos darem os comprimentos, portanto a norma será o comprimento ao fim e ao cabo do vetor. ADBA, AD com BA, ADBA, portanto o que acontece é que mesmo que eu faça a projeção, BA era aqui para baixo, se eu fizesse a projeção do vetor BA sobre o AD dava o vetor nulo, ok? E o vetor nulo tem tamanho 0, então é 0 vezes 3, que é 0. Por outro lado, se eu quiser, faço a norma do AD, vezes a norma do EA, vezes o cosseno que faz um com o outro, mas o cosseno é de 90 graus e, como tal, há de ser 3 vezes 3 vezes 0. Se for o AD vezes o CB, AD vezes CB, o que nós vemos é que os dois vetores são colineares, certo? Mas têm sentidos contrários. Portanto, há de ser a norma de um vezes a norma do outro, vezes o cosseno de 180 graus, que dava menos 9. Se eu quiser fazer a projeção, atenção, quando a projeção é feita e os vetores têm sentidos opostos, têm a mesma direção e sentidos opostos, não é? Cuidado que tem que se multiplicar por menos 1, porque o produto escalar vai dar negativo. Não se podem esquecer que quando o ângulo entre os vetores é superior a 90 graus, que o produto escalar é negativo. Então temos aqui uma situação de produto escalar negativo. Portanto, se eu quiser utilizar a forma rápida do AD vezes o BC, é o tamanho do AD, é o tamanho do BC, mas tem que multiplicar por menos 1, porque o AD e o CB, ok? É o AD para um lado, o CB para o outro, eles são
simétricos, ok? E então temos o produto escalar a dar negativo, portanto, não esquecer de multiplicar por menos 1, mesmo quando fazemos a forma rápida. Claro que a projeção do vetor CB sobre o AD, o tamanho é exatamente o mesmo do AD, que é 3. Muito bem, mais coisas. Depois temos aqui o MC com o AD, portanto, o MC, portanto, este vetor aqui, o AD é o de baixo, AD, portanto, também posso apresentar assim. Pronto, eu podia fazer a norma, era a norma do MC, vezes a norma do AD, vezes o cosseno que um faz com o outro, ok? E poderia calcular o cosseno que um faz com o outro através do teorema de Pitágoras, ok? Como fazendo o cálculo do MC quadrado, não é? O teorema de Pitágoras igual ao 3 meios ao quadrado mais o 3 ao quadrado, ou 3 ao quadrado, 3 meios ao quadrado, e chego a 3 raiz de 5 sobre 2. Se eu quiser saber o cosseno que o MC, portanto, o MC, ok, faz com o AD, portanto, o cosseno há de ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente sobre a hipotenusa, portanto, o cateto adjacente do triângulo, portanto, é dado por 3, ok, portanto, o ângulo é este aqui, nós temos, certo? Portanto, é o ângulo que o MC faz com o AD e pronto, e então seria o cateto adjacente, que é 3, sobre o cateto, sobre a hipotenusa, que é 3 raiz de 5 sobre 2, ok? E cá estou eu aqui, desculpem, tenho aqui, está muito mais bonitinho, tenho aqui o MC com o AD, portanto aqui por acaso eram iguais, deixem-me apagar, bem parecia, gaguejei um bocadinho porque não estava a ver onde é que estava o desenho, e aqui o desenho está muito mais explícito. Pronto, então temos o MC, temos o AD, estes ângulos eram iguais, ok, mas aqui está muito melhor, porque eu tenho um AD, porque para fazer o ângulo tem que ser o rabinho com o rabinho, o rabo deste com o rabo deste, ok, temos então a setinha a sair daqui, a setinha a sair daqui, assim está bonitinho, e assim fácil saber o cosseno de θ, é o cateto adjacente, que é o AD sobre o MC, fiz aqui as continhas, dá 2 sobre raiz de 5, podem fazer devagarinho, então já podemos fazer a norma de um, vezes a norma do outro, vezes a cosseno, portanto, e daria igual a 9, porque nós podemos fazer rapidamente, porque o tamanho deste é 3, e quando eu projetasse o MC sobre o AD, a projeção ia ser o próprio AD, portanto ia ser o AD vezes AD, que era igual a 3 vezes 3, que é 9. Pronto, e já temos aqui mais um. Agora, outras situações. Portanto, agora, isto que nós vamos ver não é mais do que a aplicação do produto escalar ou produto interno a situações de 10º ano, ok? Portanto, mas como é que eu posso obter a equação da circunferência através do produto interno? É o seguinte, a circunferência é formada por todos estes pontos XY que estão aqui. E se nós repararmos bem, nós sabemos que um ângulo inscrito numa semicircunferência faz 90 graus. Então quer dizer que o PA, produto escalar com o PB, como é 90 graus, tem que ser igual a 0. PA vezes PB igual a 0. Produto escalar igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o exercício 48.4, em que eu de facto sei as coordenadas do A, do B, do M e do P. Ok? E então, a partir de agora, consigo fazer o PA e o PB, certo? PA e PB. O M era o ponto médio, era fácil fazer, era o 5 mais 1, que é 6 sobre 2, e este é menos 2 mais 4 dá 2 sobre 2 dá 1, era o ponto médio, é fácil obter o ponto médio, mas o que interessa é fazer o vetor PA, produto escalar com o PB, e então o PA é o A menos o PB é o B menos o P, o P tem coordenadas genéricas porque representa todos estes pontos, são todos os pontos x, y, em que o produto escalar do PA com o PB é igual a 0, portanto todos estes pontos aqui verificam os 90 graus, portanto temos que partir do princípio que o P pode estar numa infinidade de pontos, mas que verifica sempre a condição, produto escalar do PA vezes PB igual a 0, e se nós formos utilizar então o PA, que é o A menos P, e o PB, que é o B menos P, façam uns cálculozinhos e fomos fazer o produto escalar, que é este vezes este, mais este vezes este, fazemos as continhas todas, e não é que vai dar a equação da circunferência, pois às tantas dava assim, e agora temos que lembrar que temos que montar o caso notável para ficar com a circunferência. Então, como é que a gente faz? Portanto, como é menos, aqui é menos no meio, e temos de ser x menos e metade deste, ao quadrado, mas como isto é o caso notável, que é o primeiro ao quadrado, depois é o dobro do primeiro pelo segundo, que de facto dá o menos 6x,
mas aqui depois é mais 9, então nós temos que compensar e temos que pôr menos 9. Mesma coisa aqui, y menos metade do número que está multiplicado pelo y ao quadrado, y menos 1 ao quadrado. Então vamos ver se está bem, y ao quadrado, o dobro do primeiro pelo segundo está certo, mas depois, como nós acrescentamos 1 ao quadrado, temos de tirar 1 igual a 3, passamos para o outro lado e temos a equação da circunferência, de centro 3, 1, a circunferência é mentirosa, é o que anula, e raio, raiz de 13. Ok, e façam as continhas devagar para verem. Ok, outra aplicação é para a mediatriz do segmento reta, e quando eu tenho um segmento reta AB, ok, e quero saber, portanto, a equação da mediatriz. Portanto, os pontos são os mesmos, AB, o ponto M também poderia calcular como ponto médio, 3, 1, ou então se eu quiser utilizar o cálculo vetorial, eu sei que o ponto M pode ser obtido através do ponto A mais metade do vetor AB, e então vou ter, ao fim e ao cabo, o ponto M. E fiz desta maneira, podem fazer o ponto médio como quiserem. E agora o que é que eu sei? Como é a mediatriz, eu sei que faz 90 graus com o segmento AB. Então o que é que faz 90 graus agora? Por exemplo, o MB com o MP, em que o P é qualquer ponto desta reta. Ok? Podia fazer para este lado. Ok? Tipo o MA com o MP, também dava. Ok? Sendo o P qualquer ponto XY deste segmento de reta. Então nós sabemos que o AB produto escalar com o MP, cá está, o AB, ok? Ou MB, como quiserem, ou MA, produto escalar com o MP é igual a 0, eu fui fazer o AB, ok? O AB é o B menos A, e calculei aqui, e depois fiz o produto, depois o MP também fui calcular, que é o P menos o M, mas não te esquecer que o P é o ponto XY, e então, ao fazer o produto escalar, o AB vezes o MP tem que ser igual a 0, ok? Tenho aqui o AB, tenho o MP, ok? Fazendo os cálculos, menos 4 vezes este, mais 6 vezes este, vocês contem que eu fico com a equação de uma então de uma reta, como vocês veem, ok? O que é que eu fiz aqui? Fiz uma verificação, de facto, se o produto escalar do vetor AB pelo vetor MP, que é o vetor diretor da reta. Qual é o vetor diretor da reta? Eu sei que é o vetor 3, 2, ok? 3, 2, porque isto é o V2 sobre V1, ok? E o AB é menos 4, 6 vezes produto escalar e de facto dá igual a 0, ok? Façam com calma isto que está aqui assim. Eu estou a falar rápido, mas é para vocês porem no pause e fazerem por vocês. Por último, é a equação da tangente a uma circunferência, ok? Num dado ponto. Também há uma aplicabilidade, do produto escalar. Portanto, eu tenho aqui o ponto C, que é o centro da circunferência, tenho um ponto T, que é o ponto de tangência, e tenho aqui um ponto P, e eu sei que a reta tangente a uma circunferência faz sempre 90 graus com o raio no ponto de tangência. Portanto, a reta tangente à circunferência faz no ponto de tangência com o raio um ângulo de 90 graus. Então eu sei que o TC, produto escalar com o TP é 0. TC, TP igual a 0. É isso que eu vou fazer, sendo o P um ponto qualquer da reta tangente, e por isso é que eu vou conseguir definir a minha reta tangente, ok? Imaginem que temos, é o exercício 49, isto é do novo espaço, eles dão-nos a equação da reta, ok? E o ponto A, eles dão-nos é o ponto 1, 2, e ele pede assim, mostre que A é um ponto que pertence à circunferência, que é para ser um ponto de tangência, está bem? O nosso ponto A vai corresponder ao nosso ponto T, que é o nosso ponto de tangência. Para verificar se pertence à circunferência, basta substituir por 1 e aqui por 2 e ver se verifica a igualdade. Se der maior que 10, é exterior à circunferência. Se der igual a 10, quer dizer da circunferência. Se der inferior a 10, quer dizer que é um ponto interior à circunferência. Portanto, e deu 10 igual a 10, é um ponto da circunferência. Façam vocês com calma. Agora, reta tangente à circunferência no ponto A, ok? Então, cá está o ponto A, e eu sei que o AP, produto escalar com o AC, tem que ser igual a 0. E vou conseguir definir assim a equação da minha reta AP, ok? Então, como é que eu calculo o AP? Portanto, o AP é o P menos A, ok? O P é XY, o ponto A era dado no enunciado, que é o ponto 1, 2, e tenho aqui o AP, x menos 1, y menos 2, são representa todos os vetores AP que eu posso ter, tanto para cima como para baixo, ok? E o AC, portanto, o AC está perfeitamente definido, porque é o centro da circunferência, já sabemos que a circunferência é mentirosa, portanto, e o centro é 0 menos 1, é o que anula, cá está, o centro é 0 menos 1, e o ponto A é o ponto 1, 2, então se eu quiser saber o AC, faço o C menos A, que dá menos 1, menos 3. Então, eu sei que o produto escalar do AP com o AC tem que ser igual a 0, e vou buscar o AP, ok, e
o AC e faço o produto escalar entre os dois. É a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, faço as continhas e tenho a equação, então, da reta tangente à circunferência no ponto A. Ok? Pronto, agora façam estes exercícios e tentem perceber bem, porque isto vai ter uma aplicabilidade muito grande, inclusive é também nos exercícios de geometria do 12º ano. Portanto, fazer estes exercíciozinhos todos que estão aqui, eu expliquei rápido, mas o objetivo é vocês em cada exercício, vocês fazem o pause do vídeo e fazem por vocês para ver se está exatamente igual. Se for preciso, até fazem print screen do ecrã para ficarem com a resolução das coisas. Ok? Vocês é que sabem. Olha, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um bom estudo.